Olá, caros amigos, caras amigas. É uma grande alegria recebê-los mais uma vez no canal O Céu Te Ajudará, para juntos prosseguirmos aí com o nosso Evangelho no Lar. Então, nós nos reunimos semanalmente, sempre, prosseguindo aí com os itens do Evangelho no Lar. E hoje eu vou receber minhas amigas, Roseli e Ana Amélia, para juntos nós podermos dar prosseguimento no nosso culto do Evangelho no Lar. Roseli, seja bem-vinda. Obrigada, Patrick. Obrigado a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Sejam todos também bem-vindos. Prazer estar aqui mais uma vez junto com todos. Ana Amélia, seja bem-vinda. Obrigada, Patrick. Olá, Roseli. Todos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos. Muito bom nos reunirmos sempre para podermos aí estudar o Evangelho, entender aí os ensinamentos que o Cristo nos legou, a partir da interpretação dos espíritos superiores. Então, nós estamos estudando o capítulo 2º do Evangelho, que é Meu Reino Não É Deste Mundo, e ele fala sobre a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista e uma realeza terrestre. Nós estamos dentro do item O Ponto de Vista, do item 7, e hoje nós vamos fazer então o item 7 e o 8. Eu vou pedir para a Roseli fazer a prece inicial, só que antes eu vou ler os versículos que antecedem o capítulo, só para a gente poder sintonizar um pouquinho. Então diz assim, está em João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Tendo Pilatos entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos Deus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Patrick, Oi. Eu preparei umas palavras para iniciar, uma prece de abertura. Posso fazê-la? Pode, claro. Posso? Fica à vontade. Tá bom. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, primeiramente agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos juntos, aprendendo um pouco mais sobre essa doutrina bendita, através do Evangelho segundo o Espiritismo, legado de Kardec para toda a humanidade. Rogamos à espiritualidade maior que nos inspire e abra nossos canais de entendimento para as lições de hoje. Estamos terminando nossas considerações sobre o capítulo 2 do Evangelho. E que possamos, diante de tudo que aprendemos, buscarmos construir em nós o reino de Deus, seguindo os passos de Jesus, nosso Mestre, na humildade, na caridade e no amor a nós mesmos e ao próximo. Que assim seja. Que assim seja. Nossa, quase que eu inverti tudo, né? Porque hoje é você, Ana Amélia, que faz a prece inicial e a Roseli faz a final. Ainda bem que você foi mais esperta e me alertou. Foi a maneira que eu encontrei, né? Ótimo, é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo, já diria o Faustão. Vou colocar você em cima. E esse que eu tirei o som, né? Deixa eu tirar aqui de novo. Aí, muito bom. Então, a Ana Amélia está lá em cima, a Roseli agora está aqui embaixo, tá certinho. Vamos lá, então, gente. Eu vou projetar o Evangelho. É o item 7. As crianças aqui no meu prédio hoje, elas estão um pouco exaltadas. Eu não sei se o microfone está captando aí. Eles instalaram um gira-gira aqui no prédio. As crianças estão girando não só elas, mas elas estão girando o prédio inteiro.
Aqui. Então, vamos lá. Item 7. O Espiritismo alarga o pensamento e lhe rasga novos horizontes. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que se concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra o único e frágil eixo do futuro eterno, o Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que religa todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo, dando assim uma base e uma razão de ser à fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma por ocasião do nascimento de cada corpo torna os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não o teriam podido compreender, razão pela qual ele reservou esse conhecimento para mais tarde. Então, o item 7, né, ele vem, claro que ele está no final do capítulo, e por isso ele vem fechando e encerrando as nossas reflexões sobre este item, o ponto de vista. Roseli, gostaria de começar o comentário? Sim. Então, o item 7, ele nos fala sobre a questão da expansão do pensamento, da crença, né? Que abre os horizontes do homem a não ficar limitado a essa crença, a esse pensamento que a vida é só esta daqui, começa no nascimento e termina no túmulo, né? Então, o Espiritismo, ele veio expandir isso. Ele veio demonstrar a realidade verdadeira da vida, que a vida continua após o túmulo, né? Veio mostrar a realidade da existência da vida espiritual, que é a vida futura, ampliando a compreensão dos seres humanos, trazendo aos seres humanos a compreensão do processo evolutivo, como se dá esse processo evolutivo, né? Dos reais valores que nós temos que dar às coisas, de como nós devemos conduzir essa nossa existência, que ela é passageira, né? Ele veio elucidar isso, veio esclarecer. Não menos importante, né? Porque o Espiritismo, ele também vem nos orientar e nos mostrar que essa passagem na vida terrena, nesse momento, é uma passagem muito importante para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. E ele e faz parte do grande conjunto harmônico e grandioso da obra do Cristo, do universo todo, né? Da obra de Deus, o Criador, de todo o universo. Então, é muito importante o papel do Espiritismo, que nós entendamos tudo que ele veio nos revelar, que ele veio nos trazer, né? Ele também traz o conhecimento da ligação que nós temos com vidas passadas e que vamos ter com vidas futuras, existência não só no plano espiritual, mas também em reencarnação futura. Então, ele faz um elo, né? Porque ele nos faz entender que se hoje estamos aqui, nesse local, nessa sociedade, nessa comunidade, nessa família, nessa cidade, é porque tem a ver com o que fomos no passado. Então, é uma consequência e é um desenrolar dos fatos, né? Então, tudo tem uma consequência e uma explicação. E isso, o Espiritismo, ele veio nos trazer o conhecimento, né? Graças ao Espiritismo que nós estamos tendo essa oportunidade de conhecer, né? E não só também que nós, enquanto seres espirituais,
não só teremos novas reencarnações e teremos ligação com essa vida, como também podemos ter ligação com vidas de outros orbes, né, outros planetas, ou às vezes já até tivemos existência em outros orbes, em outros planetas. Então, o Espiritismo vem esclarecer tudo isso e vem fazer a ligação, vem nos mostrar como isso se encaixa dia a dia na nossa existência. Uhum. Ana Amélia? Então, exatamente, resumindo, né, a ideia principal, eu acho que é justamente essa, o Espiritismo vem ampliar a nossa visão do todo, né, e aquele pensamento que o mundo poderia ser só o que nós conhecemos, né, o planeta Terra, então nós passamos a compreender que a vida terrena, ela faz parte da obra do Criador, né, que ela é imensa, né, ele nos esclarece que esse universo abrange todos os seres de um mesmo mundo e de todos os mundos. Tem um trechinho aqui muito legal da Gênese, capítulo 18, que diz assim, ó, o universo por sua vez, um mecanismo incomensurável, conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências, um imenso governo, onde cada inteligência tem sua parte de ação sob o olhar soberano do Criador, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Sob o império deste vasto poder regulador, tudo se move, tudo funciona numa ordem perfeita, né? Então, o universo é um sistema perfeito e harmonioso, e nós fazemos parte desse universo, né? A Terra, e nós, humanos que aqui habitamos, mas como disse a Roseli, existem outros orbes, né? E os mundos são diferentes conforme a evolução espiritual, o degrau de evolução dos seres que os habitam, né? E importante também, a respeito a doutrina veio esclarecer a criação da alma, né? Por ocasião do nascimento, né? Que a cada reencarnação nós nascemos em um novo corpo e somos estranhos uns aos outros, né? Para que assim, a gente possa recomeçar sempre a nossa caminhada evolutiva, né? Livre, assim, sem pensar nas amarras, porque nós não temos lembranças de vidas passadas. E isso é uma providência divina, né? Porque Deus está nos concedendo uma nova chance para a gente tentar melhorar, para darmos o melhor de nós mesmos. E se nós nos lembrássemos de coisas, de erros passados, de lembranças desagradáveis, isso não nos ajudaria, muito pelo contrário, iria prejudicar o nosso progresso, né? Então, tudo é pela providência divina, né? E nessa última frase que ele diz aqui do item 7, ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido, né? Eu peguei na Gênese também, bem legal, ó. Não é o espiritismo que cria a renovação social, é a maturidade da humanidade que faz dessa renovação uma necessidade. Por seu poder moralizador, por suas tendências progressivas, pela amplidão de sua visão, pela generalidade das questões que abraça, o Espiritismo está mais do que qualquer outra doutrina apto a secundar o movimento regenerador, e é por isso que ele é contemporâneo. Então, a doutrina chegou no momento em que ela foi útil à humanidade, e que a humanidade estava madura para recebê-la, né? E, de uma certa forma, anunciando o movimento regenerador que ia se iniciar. E
o Evangelho, segundo o Espiritismo, veio como um guia, né, de conduta para nós nos conduzirmos, para nos ajudar nesse movimento de regeneração. É isso que eu acho que eu teria para falar sobre esse item aí, porque o nosso destino é o progresso mesmo, né? E nós podemos não estar, digamos, completamente preparados para a regeneração, mas nós seguimos em frente e nós somos impulsionados pela maioria. E as próprias circunstâncias trazem novas ideias e novos acontecimentos, então vamos sempre avançando. Isso, nossa, tudo que vocês falaram vem muito ao encontro do que é o Espiritismo e o porquê o Espiritismo surgiu. Nós não podemos perder de vista, e vocês trouxeram isso muito bem, eu fiquei refletindo aqui, o fato de que mesmo a organização do Evangelho, segundo o Espiritismo, vai nos revelando verdades doutrinárias. Então, a primeira verdade que nós já vimos no capítulo 1 do Evangelho foi que Jesus ele não veio revogar a lei que Moisés assimilou, que né, foi revelada por Deus a Moisés. E o Espiritismo tampouco veio revogar a moral cristã. Muito pelo contrário. O Espiritismo, ele chega como consolador prometido. Ele chega trazendo uma nova interpretação para aquelas ideias que já existiam. Até no último trecho aí, né, está escrito uma frase que diz isso. Na época do Cristo, os homens eles não teriam podido compreender. E por isso, esse conhecimento que o Espiritismo revela no final lá, né, na segunda metade do século XIX, é quando a humanidade estava preparada para poder entender aquilo que o Espiritismo traz. E o que o Espiritismo traz? Eu gosto sempre de voltar na nota, né? Quando nós pegamos a folha de rosto do Livro dos Espíritos, né? Então, eu vou projetar aqui para a gente poder, só para vocês poderem ver também, que é muito importante quando nós falamos, eu estou estudando o Espiritismo, eu estou estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, é muito importante que nós nos fixemos em o que é o Espiritismo, porque o Espiritismo, ele é uma ciência, é uma filosofia e é uma religião. Né? Então, a aliança da ciência e da filosofia gera essa nossa religação com Deus, que é a religião. Então, quando nós pegamos o Livro dos Espíritos, na folha de rosto do Livro dos Espíritos, né, olha lá, nós temos os princípios da doutrina espírita, né? E o que são princípios? São conceitos que vão nortear a doutrina espírita. Então, quando nós vemos ali, o Espiritismo ele fala da vida presente, da vida futura e do porvir da humanidade. Então, no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro codificado aí por Allan Kardec, nós temos o que nesse livro? Trata de princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma. Bom, até aí, né, todas as doutrinas que nós conhecemos, que são espiritualistas, que acreditam que haverá algo depois do término dessa vida material, né? Então, até aí, todas as doutrinas, elas comungam dessa mesma ideia. Só que o Espiritismo, ele faz mais. Ele traz para nós a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. As leis morais, que são aquelas leis que Moisés recebeu lá no Monte Tabor, acho que é. A vida presente, como é a vida presente, como será a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores com concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por
Allan Kardec. Então, o que acontece? Quando nós olhamos para o Livro dos Espíritos, nós temos respostas que são filosóficas, né? São respostas filosóficas para o que virá depois. E o Espiritismo, quando ele traz a nós essas ideias novas naquele tempo, que até hoje perduram, ele faz o que o Evangelho disse, né? Ele alarga o pensamento, rasgando novos horizontes. E quando eu li pela primeira vez isso daí, eu fiquei muito assim... Realmente, eu senti, de fato, na minha vida, isso que essa frase diz. O pensamento se alarga e a gente consegue vislumbrar novos horizontes. A gente consegue ver, por exemplo, que a nossa alma, né, ela não foi criada na hora da concepção. Nosso espírito, ele já traz muitas coisas anteriores, né? Ele já traz, inclusive, tanto coisas boas quanto coisas ruins, né? Ao nosso ponto de vista, mas que a gente chama de ruim. A gente traz vícios, né? Pega uma criança de 6 anos para você ver, uma criança precisa ser nem 6, uma criança de 2 anos, como que já vem um espírito genioso, com vontade própria, e às vezes já não querendo colocar o sapato que a mãe quer colocar. Então, assim, sem contar os diversos, as diversas provas que nós temos, crianças gênio, por exemplo. A criança com 2 anos, 3 anos, consegue fazer cálculos matemáticos. Então, isso mostra que a nossa alma, o nosso espírito, ele traz essas características, esses caracteres de outras vidas, né? Então, o Espiritismo, ele faz isso. Ele mostra para nós que essa vida presente é só um elo, né? Essa vida presente, ela é só um ponto, né? A nossa vida suponhamos que a nossa vida é uma reta, né? Quando a professora de matemática falava que uma reta é uma sequência de pontos, essa vida nossa é um ponto. Temos vários pontos anteriores e vários pontos que ainda virão para que nós cheguemos aí à perfeição. Então, a doutrina espírita, ela diz que nós temos uma ideia certa da vida futura. E essa vida futura, ela nos rodeia, né? E ela é mostrada a nós por meio da comunicação com os espíritos. Então, assim, eu acho fantástico esse trecho que muda o nosso ponto de vista. E aí, como nós falamos na semana passada, muda o nosso comportamento em relação à vida, muda o nosso comportamento em relação a nós mesmos, porque daí você não se torna mais um justo juiz dos seus erros, mas você pode olhar para a sua vida com calma, com tranquilidade, sabendo sempre que nós vamos aí progredir. Sim. Roseli? Então, e aí, Patrick, dentro de tudo isso, né, nós, seres humanos, nós podemos, nós seremos capazes de sentirmos mais tranquilos, serenos, para conduzir a nossa vida. E, principalmente, para ter a confiança em Deus, em Jesus, né? O Espiritismo, ele também veio nos mostrar o amparo, a proteção, veio nos mostrar tudo que rege a vida material e a vida espiritual. Então, a gente pode levar tudo com mais leveza, porque nós vamos estar sempre norteados dos ensinamentos do Cristo. Nós vamos estar sempre norteados e direcionados por essa visão da vida futura. Então, nós vamos estar com mais segurança, procurando sempre fazer as coisas com mais serenidade, com mais tranquilidade. Quando aparecerem os desafios, os contratempos, né, que são necessários para a nossa evolução de espíritos ainda imperfeitos, em um mundo também imperfeito que é a Terra, nós vamos ter mais serenidade para conduzir as nossas ações, as nossas decisões, né, os nossos passos, né?
Então, e somente com essa crença, com essa certeza da vida futura, que nós vamos poder aproveitar melhor a nossa existência na matéria, nesta vida material, né? Nós vamos poder aproveitar melhor esse presente, esse momento presente, porque ele vai fazer olhar, essa crença na vida futura, vai fazer com que olhemos para dentro de nós, ao redor de nós, né, com os olhos de esperança, de solidariedade, de confiança em Deus, né, em Jesus e em nós mesmos, e também nos outros seres humanos, né, tendo essa certeza da vida futura, a gente vai ter essa segurança maior, essa confiança maior em tudo que nos cerca, em tudo que está à nossa volta. Uhum. Ana Amélia? Isso mesmo. E o Espiritismo, ele nos permite que nós olhemos para a nossa vida e mesmo para os nossos erros, né, de uma forma não punitiva, mas sempre de procurarmos melhorar e sabermos, assim, que os nossos atos sempre terão consequências. Então, se nós conseguirmos nos melhorar, obviamente, nós vamos colher bons frutos, né? Eu acho que isso é muito importante, porque tira aquela ideia do castigo de Deus, ou de que alguém é completamente mal ou completamente bom. Eu acho que no estágio que nós nos encontramos aqui, todos nós temos defeitos e temos qualidades, né? E temos virtudes que são o resultado de nossas tentativas, né? De acerto. E acredito que quando a gente consegue, qualquer ser humano, uma virtude, foi à custa de força de vontade, de luta, né? Tem até uma frase, eu não sei de quem é, mas que a virtude é uma flor que se planta na terra e se colhe no céu. Então, simbolicamente, né, significa uma vitória sobre as nossas próprias dificuldades. Uhum. E aí a gente também não vai... Não, pode falar, Rô. A gente não tem mais a ideia daquele Deus punitivo, né? Isso. Que às vezes muitas religiões, muitas filosofias traziam e trazem algumas ainda, de um Deus vingativo, punitivo. Então, nós não vamos, com o Espiritismo, ele veio nos clarear isso, e por isso que nós vamos ficar mais com a confiança maior em Deus, em Jesus, no apoio e no amparo, né? Porque eles querem ver o nosso crescimento, a nossa evolução. Isso. Justamente. E quando nós pegamos a obra O Céu e o Inferno, né? Nossa, a gente vai ver justamente essa questão. Existem muitas questões que nos deixam aí um pouco pensativos. E justamente, ó, por exemplo, aqui, no item 1, eu não vou ler, eu vou deixar as perguntas aí na cabeça de vocês martelando. Diz assim, ó. Vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos não é menos certo. Ou seja, nós vivemos, né? Isso é uma certeza. Mas que nós vamos morrer... É outra também certeza. não há dúvida. É outra certeza. Exatamente. E aí, continua. Mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Olha o Kardec parafraseando Shakespeare. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Então, né, a gente percebe que essas perguntas, elas são perguntas filosóficas. Elas não são perguntas apenas do espiritismo. São perguntas que toda a humanidade já tentou responder em algum momento.
né? Quem sou, por que estou aqui, para onde vou. É de onde vim, porque estou aqui, para onde vou. E o Espiritismo faz isso com muita lógica, com muita maestria e com muita tranquilidade, né? Então, nas próximas lições, por exemplo, que nós vamos ver, na casa de meu pai, né, tem muitas moradas, que é o próximo capítulo que nós vamos entrar. E a didática do Kardec, ela é fantástica, né? Porque nós vimos primeiro que esse reino, esse mundo que nós estamos, o mundo físico, não é o mundo de Jesus. O mundo de Jesus é o mundo espiritual. É o plano espiritual. Esse mundo aqui é apenas um reflexo do plano espiritual. E agora, a partir da semana que vem, nós vamos ver como são esses outros mundos espirituais, então. Como é o mundo em que vivemos e como são esses outros mundos espirituais. Porque o primeiro item do capítulo 3º é, se não me engano, o destino do homem na erraticidade, diferentes estados da alma na erraticidade. Ou seja, desencarnamos. Para onde vamos? Né? Isso é a erraticidade. Então, antes de lermos o item 8, deixo o convite aos amigos. Se vocês querem saber a resposta a essas perguntas que eu lancei no começo, eu lancei agora aqui, que são o capítulo 1º, do item 1º, do céu e o inferno, continue conosco, não é? Com certeza. Ana Amélia podia ler para nós o item 8? Leio sim. Eu ponho na tela aqui, peraí um minutinho. O item 8, que é uma realeza terrestre. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o vazio dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar a lição mais amarga, ela nem mesmo me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, só então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que se buscam com tanta avidez na terra. Para se conquistar um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. A ele só conduzem os atalhos mais penosos da vida. Procurai, pois, o caminho do céu, através das sarças e dos espinhos, e não por entre as flores. Os homens sempre correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Aqui, porém, já não há ilusões. Logo eles percebem que se agarraram a uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem abrir as portas do céu. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais, uma rainha de França, 1863. É um depoimento mediúnico, né, Patrick, que Allan Kardec colocou para nós. Isso, é um depoimento, assim, muito forte, né, é isso que é interessante, que o Espiritismo, ele traz para nós aquilo que é o testemunho dos espíritos que já viveram nesse mundo que nós estamos, e estão vivendo
em outro lugar. Por isso que diz, meu reino não é deste mundo. Nem o reino de Jesus é deste mundo, nem os reinos reais de rainhas que viveram aqui, né? Por isso disse que o poder é um dos desafios, uma das provações pelas quais o homem tem que tomar maior cuidado. Roseli? Então, e aí nós vemos nessa comunicação mediúnica que Kardec insere, né, no final deste capítulo, a gente, assim, merece, essa comunicação, ela merece uma atenção especial da nossa parte, uma reflexão. Por quê? Nós não somos reis nem rainhas, né, nos títulos humanos, né, assim, de monarquia, essas coisas. Mas nós temos que tomar cuidado, porque a gente acaba, às vezes, instituindo reinos, né? Então, a gente acaba fazendo nossos pequeninos reinos na minha casa, né? Nos nossos lares, na função de pai, de mãe, ou às vezes até de filho, né? Então, a gente acaba dizendo assim, aqui eu mando, aqui é meu espaço, né? Então, a gente também é um poder diferente, mas é um poder. Então, a gente também pode refletir muito sobre isso nessa mensagem, né? Então, compreender nas nossas posições sociais, nas nossas posições profissionais, como que a gente está lidando com tudo isso, né? Como que é o nosso comportamento nesses casos, porque nós criamos, às vezes, esses pequenos reinos, né? E como essa ex-rainha, somente no mundo espiritual, ela pôde ter uma compreensão maior da vida futura. Ela compreendeu, ao chegar lá, ao sair do corpo físico, né, ela viu que nada mais existia de tudo aquele poder, de toda aquela riqueza, de toda aquela realeza. Ela se viu também perante pessoas a quem ela desprezava, a quem ela humilhava, né, por não terem sangue nobre, por não serem da realeza. Ela viu que eram mais iluminadas que ela, essas pessoas, eram mais evoluídas que ela, né? E ela compreendeu que os chamados direitos divinos, o poder divino, os privilégios que se davam aos nobres, né, e realeza, para ter o poder de mando sobre isso, sobre aquilo, para ser mais favorecido materialmente falando, era uma invenção humana, né? A gente percebe na fala dela que ela entendeu isso, que era uma invenção humana para legalizar essa posse, né? Para legalizar o privilégio de alguns como se fala, alguns dominarem os outros, ou seja, alguns mais fortes dominarem os mais fracos, alguns mais favorecidos dominarem os menos favorecidos, né? E que, assim, que era todo o esforço que ela viu também que todos os esforços que os seres humanos empreendem aqui na Terra para a conquista de poder, para ser poderoso, para ter poder financeiro, de personalidade, ela viu que isso no céu não tem, na vida futura, na vida espiritual, não tem validade nenhuma. E aí foi que ela entendeu a necessidade da abnegação, da humildade, da benevolência, da prática da caridade para com todos, né? Para com todas as pessoas. E assim, ela ainda que ela percebeu também que para entrar no reino de Deus, ou seja, para chegar lá no mundo espiritual um pouco melhor, um pouco mais iluminado, um pouco mais evoluído, sem muito sofrimento, né, no mundo espiritual, seria somente com ações nobres de caridade, de amor ao próximo, né, em favor das pessoas menos favorecidas. Só assim a gente chega um pouquinho melhor na vida futura, a gente chega sem muito peso, a gente chega com felicidade e alegria mais sublime. E isso, ela trouxe isso para nós, né? Ela trouxe
essa compreensão, ela mostra aí nessa fala tudo aquilo que o Espiritismo já vem nos dizer, né? Já vem nos elucidar, vem nos esclarecer, né? E assim, e mesmo aqui nessa frase, quando ela fala nesse parágrafo, ó Jesus, dissestes que teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu e os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, o seu caminho através das sarças e dos espinhos e não entre as flores. Nós percebemos que ela tem uma visão ainda muito humana, muito própria de quem ainda não tomou total conhecimento da sublime lei da evolução espiritual. Mas foi muito importante essa comunicação que ela trouxe e que Kardec colocou aqui, né? Porque vem nos elucidar ainda mais tudo aquilo, esclarecer e iluminar em nossa mente todos os ensinamentos que o Espiritismo está nos trazendo sobre a vida futura. Uhum. Sabe que eu acho interessante, na Revista Espírita tem um caso chamado Caso da Rainha de Olda, né? É Olda ou Old, alguma coisa assim. Só colocar no Google que vocês têm acesso. E aí mostra que lá na Sociedade Espírita de Paris, Kardec estava colhendo depoimentos de várias pessoas. E São Luís trouxe essa rainha, que era uma rainha que havia desencarnado e ela ainda não estava assim num estado muito bom, sabe? Ela não tinha acordado ainda para a vida espiritual. Então ela ainda estava cheia de manias, né? Cheia conforme o jeito que os médiuns, que as pessoas, os assistentes da Sociedade Espírita de Paris se dirigia a ela falava, não, você não sabe falar com uma rainha? Né? Então, assim, nós temos que tomar cuidado, como você mesma disse, porque às vezes nós nos apegamos a tratamentos, né? Porque imagina uma rainha, ela é tratada com todo o respeito, com toda a mesura, até algo muito exagerado. E se a pessoa se apega a isso, quando ela desencarna, ela ainda faz questão desse tipo de tratamento. E nesse caso aí da rainha Olda, é muito interessante. Eu até sugiro que depois vocês possam aí pesquisar, porque é muito legal. Então, foi na Revista Espírita de março de 1864. Né? Então, essa rainha aí, ela dá um certo trabalho lá, né? E até São Luís, em algum momento, eles perguntam para nenhuma outra ação lá, né, uma outra reunião mediúnica, eles perguntam a São Luís se poderiam evocar novamente a rainha de Olda, que eles queriam conversar, continuar a pesquisa, né? Você sabe como que Kardec era. Enquanto ele não escarafunchasse tudo, ele não sossegava. E aí São Luís falou que seria muito bom evocá-la, porque talvez ali naquele momento, falando amigavelmente, ela teria a oportunidade de ser instruída e de despertar para a vida verdadeira. Né? Então, assim, é muito interessante essa questão de reino, reinado, e nós, por talvez não termos vivido nessa encarnação, não termos experiências com o rei, talvez isso soe um pouco estranho para a gente, mas para eles era algo muito, muito próximo. Certo? Sim, naquela época. Certo. Então vamos lá, o tempo já vai adiantado. Roseli, poderia fazer a nossa prece de encerramento? Sim, sim. Então, de alma agradecida a Deus, a Jesus, por esta oportunidade, aos espíritos superiores, mentores, que nos intuíram e nos conduziram nesse estudo, para que cada vez mais elucidamos o nosso conhecimento, para que cada vez mais entronizamos em nós a certeza de que Divino Mestre Jesus nos acolhe e nos ampara, e o Pai Celestial quer o nosso bem, a nossa evolução. E que assim possamos ter uma semana de grandes vitórias, grandes realizações, pedindo
a Deus o amparo celestial, a todos nós, a todos os familiares de todos que aqui estão conosco, também a todas as pessoas em momentos de sofrimento, de dores, que sejam confortadas em seu coração, em seu íntimo, no íntimo dos seus lares, para que possam superar todos esses momentos de dificuldades, com a certeza de que Deus ampara todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado mais uma vez, Anameli e Roseli, pela presença. E na próxima semana estaremos juntos, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Até a próxima semana. Obrigada, Roseli, Patrick. Obrigada a todos que nos acompanham. Pedir àqueles que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem este vídeo, para que assim a doutrina espírita seja divulgada e chegue a mais pessoas que precisam aí de esclarecimento, consolo, conforto e paz. Então, lembrando sempre do nosso lema, ajuda-te, que o céu te ajudará. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço. Tchau, fiquem com Deus.